noite, querido irmão, querida irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Amém. Eu convido a você pegar a sua Bíblia neste momento, abrir comigo lá em Salmos, versículo 37. Salmos 37, versículo 5. Vamos lá. Salmos 37, versículo 5, que diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu queria que você meditasse um pouquinho comigo nesse versículo, onde o salmista ele começa: entrega o teu caminho ao Senhor. Como é difícil muitas vezes a gente entregar o nosso caminho ao Senhor, né? Como às vezes a gente tem aquele medo, aquela dúvida, e entrega a Deus com uma mão e pega com as duas depois, fica ansioso, apreensivo. Mas aqui o que eu convido você a refletir comigo é que o salmista ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós devemos lançar para fora todos os nossos medos e entregar toda a nossa vida, toda a nossa família, entregar todos os nossos caminhos a Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, porque ele é o nosso pastor e porque ele é a nossa força, o nosso refúgio, o nosso consolador. Há um versículo lá em Hebreus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que nós creiamos que ele existe e se torne o galador da nossa fé. Quantos de nós muitas vezes já botamos em dúvida muitos pedidos que nós entregamos ao Senhor? Quantas vezes nós ficamos com aquele pé atrás, com aquele medo, ao invés de nós acreditar em Deus, confiar nele? O processo da fé não é uma coisa muito fácil. O processo da fé não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, mas é algo necessário que nós temos que praticar todos os dias. Nós temos que praticar todos os dias essa entrega ao Senhor, essa entrega das nossas vidas e das nossas famílias ao Senhor. Mesmo quando as coisas fujam do nosso controle, Deus tem a solução, Deus pode resolver todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre está conosco. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre nos guia, nos direciona, Pai. E nos ajuda, Senhor Deus, a entregar o nosso coração, a nossa família, a entregar os nossos anseios ao Teu altar neste momento, Pai. O Senhor conhece, Pai, a necessidade do nosso coração e a necessidade da nossa alma, Pai. Nos ensina, Senhor, a praticar a fé. Nos ensina, Senhor, a sermos ousados na fé. Pai, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor é o Deus de milagre. Nos perdoa, Deus, porque nós não estamos acostumados a ver os milagres. Mas, Senhor, dá-nos um coração de fé, onde o milagre seja algo, Pai, que seja normal no nosso dia a dia, Pai. Porque conviver contigo, Deus, é algo milagroso, maravilhoso, Pai. Nos ensina, Senhor, a entregar tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você agora a cantar o hino 269. Abre aí o seu inário na sua casa. Vamos louvar o Senhor junto no inário 269.
do céu desceu e seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz onde eu vi meu Jesus o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Eu ouvia falar desse amor singular, e do céu trouxe o verbo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde eu vi meu Jesus o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Houve um dia em que vi meu pecado e senti sobre mim duro plano da lei. Eu então pude crer em Jesus me esconder, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde eu vi meu Jesus o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Que feliz foi então este meu coração, conhecendo a grandeza do amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz onde eu vi meu Jesus o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Amém. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse aí na sua casa. Agora nós vamos para um momento de confissão e de perdão. Peço que você abra aí Salmo 51, versículo 1 e 2. E aí depois dessa leitura, vamos fazer a nossa oração em silêncio. Salmo 51, versículo 1 e 2, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então, que este momento, meu irmão, minha irmã, nós possamos colocar o nosso coração perante a Deus, nos quebrantar perante ao Senhor e confessar os nossos pecados, porque nós sabemos que Ele é fiel e justo para nos perdoar quando há realmente esse arrependimento. Vamos orar.
Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Te pedimos, Deus, que o Senhor venha nos purificar, Pai. Que o Senhor nos ensine, Pai, a andar segundo os Teus caminhos. Cria em nós, Senhor Deus, um coração puro. Cria em nós, Senhor Deus, um coração de santidade. Pai, nos ensina, Pai, a ter o coração do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a realmente a mudar as nossas atitudes, a qual tem apagado o Teu Espírito na nossa vida, Pai. Nós entregamos tudo ao Senhor, Pai. E obrigada, Jesus, pelo Teu perdão. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Nós oramos, Deus, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai cantar um hino? Um cântico. A gente vai para um cântico agora. Um Espírito enche a minha vida. E eu convido você a louvar junto conosco. Eu quero saudar a todos e a todas que estão nessa live e também, incentivando para que você esteja adicionando a alguém que seja seu amigo, para que ele também ou ela possa estar participando deste momento. Sabemos que são muitas lives que estão sendo assistidas, todos os dias, todos os domingos, dias de semana, mas nós temos, com a Igreja Metodista aqui em Itapeva, duas, uma na quinta e uma outra no domingo. É importante, que as pessoas estejam acompanhando, porque a nossa visão, a visão que Deus tem nos dado, é uma visão de restauração. E nós sabemos que hoje o Senhor também quer restaurar as nossas vidas, restaurando a sua igreja e nos dando verdadeiramente a palavra de vitória, a palavra de fé. Nós louvamos a Deus também porque nesse tempo de templos fechados, nós estamos sendo desafiados ali num ato de fé, de fazermos algumas reformas e sem dinheiro. Hoje nós saímos com o Renato, fomos aí comprar ferros, para nós restaurarmos um muro de
do lado da igreja, que estava caindo do lado do vizinho, e isso seria muito ruim para a igreja. Então, nós hoje fomos comprar ali as ferragens, né? Cerca de R$ 2.000 só de ferro. Mas nós estamos aí colocando diante de Deus, Deus está movendo o coração das pessoas, e nós temos percebido que o Senhor, Ele é fiel. Então, se você tem uma oferta para dar para a igreja nesse momento, faça isso, se você sentir no teu coração, nesse momento que a igreja está se colocando, e também não porque ela queira fazer isso apenas, mas primeiro pela nossa responsabilidade com os vizinhos, e outra coisa também é que nós temos o nosso alvará já vencido, e nós precisamos agora marcar o dia para que seja feita a vistoria, para que nós possamos pegar novamente o alvará de funcionamento. Para isso, nós temos que fazer essas mudanças, essas adequações. Então, é importante, né, que a igreja, quando abrir as suas portas, realmente ela tenha tudo em ordem, a estrutura e também o alvará. Nesse momento, eu quero que você se coloque diante de Deus para clamarmos ao Senhor a palavra que Ele tem nos dado nesta noite. Se coloque diante de Deus. E como nós temos falado, todos os cultos, né, que nós temos feito, que o momento do culto é o momento onde nós deixamos tudo para ficar com o Senhor, aprendendo como Maria fez. Ela se colocou aos pés de Jesus e ela queria aprender de Jesus. Jesus Cristo disse que Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Nesse momento também, separe esse momento de culto, momento de sacrifício. Talvez você tenha outras coisas para fazer, mas nesta 1 hora que você vai estar participando deste culto, tenho certeza que não vai fazer falta no restante da noite para você. Mas deixa o Senhor fazer isso. Coloca a tua vida, coloca a tua saúde, as tuas finanças. Coloque as pessoas que você está intercedendo por elas. Vamos estar orando. Obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor nos trouxe e nos leva para oferecermos a Ti, ó Deus, este culto. E agora, Senhor Deus, nós clamamos que a Tua palavra, como tem vindo, venha, ó Deus, continua vindo com poder sobre as nossas vidas. E como nós temos entendido, ó Deus, a Tua palavra jamais voltará vazia, mas prosperará naquilo pela qual o Senhor a designou. Clamamos agora, Senhor Deus, vem sobre nós com o Teu Espírito Santo. Vem, ó Deus, para que possamos, ó Deus, através do Teu poder, através da Tua unção, ó Deus, possamos caminhar na revelação do que o Senhor tem para nós nesta noite, e que possamos, através da Tua palavra, vivemos uma vida de vitória até o dia em que o Senhor estará nos recebendo na Tua glória. Falamos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu convido você que abra sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Marcos, Evangelho, segundo Marcos, no capítulo de número 10. Marcos 10. Nós vamos ler do versículo de número 46 ao 52. Marcos 10, 46 ao 52. É um texto muito, muito conhecido. Talvez, quando nós começarmos a ler, você vai dizer, mas pastor, estou cansado de ouvir sobre esse texto. Amém, amados. E é por isso que o Senhor quer falar conosco através desse texto. Então, Marcos 10, 46 até o 52, que fala sobre a cura do cego de Jericó.
assim diz a palavra de Deus, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si sua capa, levantou-se e de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amado e amada, o texto da palavra de Deus, ele nos aponta, ele nos conta esta última viagem de Jesus. Foi a última vez que Jesus passou pela cidade de Jericó. A última. Eu creio que por várias vezes Jesus havia passado por aquela estrada. E o texto não nos diz nada disso, mas eu creio que aquele cego, com certeza, estava sempre ali. A entrada de Jericó, ou a saída de Jericó. Mas é importante nós entendermos que ele estava ali realmente no limite. E o texto da palavra de Deus diz que este cego, ele estava à beira do caminho. E é importante nós entendermos esta estrada de Jericó. Nós sabemos que essa estrada, né, ela era muito frequentada. Por quê? Porque ali, né, havia em Jericó um palácio que foi construído por Herodes. Ele reconstruiu, né, mas ele também ampliou, deixou até maior. E a cidade de Jericó era realmente uma cidade de cinema, era realmente um cartão postal. Aquela cidade havia jardins maravilhosos, haviam árvores, era uma cidade bem arborizada, paineiras, palmeiras. Então, algumas coisas assim que, vamos dizer, enchia os olhos daqueles que ali passavam. Mas não apenas isto, ali era também um quartel-general, onde se dava todo o suporte para o rei Herodes. Ali havia, então, e por ali passava, por aquela estrada, muita gente, muitas tropas, muitos soldados. E era o acesso também a Jerusalém, tanto no momento das pessoas subirem a Jerusalém para cultuarem a Deus, para expressarem a sua fé, mas também era um lugar de grande trânsito, onde as pessoas transportavam mercadorias. Então aquela estrada era uma estrada bastante movimentada, e por ali passavam muitos projetos.
projetos de vida, muitos sonhos, mas também por aquela estrada passavam também muitas pessoas decepcionadas por conta de ter uma expectativa e muitas vezes estas expectativas elas eram frustradas. E aí nós temos nesta estrada tão movimentada um cego. E a Bíblia faz questão de colocar que este cego era Bartimeu, filho de Timeu, ou seja, para não restar nenhuma dúvida de quem era este cego. E o que nos chama a atenção também é que ele estava à beira do caminho. E por que à beira do caminho? Porque ele estava, como nós falamos, todos passavam, iam e voltavam por aquela estrada, algumas expectativas, algumas decepções, mas este cego, ele estava à beira, ou seja, às margens do caminho. E hoje nós temos uma palavra, né, que muitas vezes nós falamos, né, que alguma pessoa é marginal. O que é um marginal? E logo vem na nossa mente, é uma pessoa ruim. Não, não necessariamente. Mas é uma pessoa que está às margens da sociedade. E se nós formos entender o que é ser marginal, na verdade, nós vamos perceber que nós temos uma quantidade enorme de pessoas marginalizadas hoje. Não na beira do caminho e nem no caminho, mas quantas pessoas hoje estão marginalizadas dentro das suas próprias casas. Por conta dessa pandemia. Não fosse a igreja, nós estaríamos também marginalizados. Eu e minha esposa somos grupo de risco. Mas quantas pessoas estão marginalizadas dos seus próprios filhos, dos seus próprios netos? E não vendo a hora, né, de que esta pandemia passe. Mas, infelizmente, o que nós temos ouvido, né, nas reportagens e nas estatísticas, é que se fala até em manter, ainda não é mais quarentena, agora já está sendo noventena, né, sei lá, mas parece que eles querem esticar mais, e nós estamos aí às margens do caminho. Glória a Deus, porque recebemos aí um comunicado, né, do André, que foi lá fazer o teste do Covid-19, glória a Deus que não deu nada, né? Também o seu sogro, né, passou por uma cirurgia e agora já está bem. Mas é importante nós entendermos essa questão às margens, à beira do caminho. E aí, quantas tropas, quantas pessoas, quantas coisas aquele Bartimeu estava ouvindo. Quantas coisas. Quantos relatos maravilhosos, mas também quantos relatos não bonitos. E ele só ouvia. E a Bíblia diz por quê? Porque ele era deficiente visual. E aí nós precisamos entender o que é que aconteceu ali. Com certeza, aquele Bartimeu tinha ouvido muitas e muitas vezes que era Jesus que estava passando. E creio que também ele queria se informar melhor de quem era Jesus. Eu acredito que os próprios discípulos que muitas vezes passaram por ali, puderam dar alguma informação para Bartimeu. Mas o que me chama a atenção é que agora, neste momento em que Marcos registra este acontecimento, que era a última vez que Jesus passava por aquela estrada, e Jesus nunca mais passaria por ali, pelo menos enquanto a crucificação. Porque foi a derradeira vez que Jesus passa
E agora então ele entra em Jerusalém, e aí toda a Jerusalém e toda a situação se volta agora para a semana chamada a Semana Santa, onde houve as celebrações, onde houve o lava-pés, onde houve a crucificação. E Jesus então passava ali pela última vez, e era a última chance de Bartimeu, se é que ele queria alguma coisa. Amados, nós temos percebido que também a igreja tem vivido um momento onde Jesus, ele está passando. Todos os dias Jesus está passando, mas não agora. O Jesus, que vai até o Calvário, mas Jesus que saiu do Calvário. O Jesus que enviou o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo agora está sobre a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, então a igreja continua passando pelos mesmos caminhos onde Jesus passou. Mas a minha pergunta é esta: será que a igreja tem visto como Jesus viu? Ou será que nós temos, através das nossas atitudes, nós temos tido uma posição diferente da de Jesus? E muitas vezes relacionado não ao cego, não àquele cego Bartimeu, mas a um cego por opção. Como assim, pastor? Sim, nós podemos ser cegos por opção. Quando nós não enxergamos as pessoas que estão às margens do caminho, quando nós não enxergamos o sofrimento das pessoas, eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado lá o Marcos, a Tina, para que estejam se movimentando, e glória a Deus que esta semana eles entregaram 7 cestas básicas. Sabe o que é isso, meu amado e minha amada? É ver com os olhos de Jesus. Não é fechar os nossos olhos e por opção nós estarmos fechados os nossos olhos. E fechando os nossos olhos, fechamos também o nosso coração. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, quando Jesus passa por aquele caminho, este Bartimeu, ele começa a gritar. E o que ele está gritando? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz o texto que os discípulos, vendo gritar, eles disseram ao cego, ao Bartimeu, para de gritar. Em outros textos correlatos, ele fala: não incomodes o mestre. Como é que diz? Você não pode incomodar Jesus. Você não pode ficar aí gritando, você não pode ficar chamando as atenções para Jesus. Os próprios discípulos, agora, se colocando como cegos. E dizendo a Bartimeu: fica quieto. Fica quieto, por quê? Porque senão Jesus vai olhar para você. Fica quieto para não atrair a atenção de Jesus. Ou, como que dizendo, Jesus, ele tem uma caminhada e ele não pode parar no meio do caminho. Amados, quantas vezes nós também não fazemos isso? Quantas vezes você já esteve em uma situação bastante complicada, passando por traumas, por problemas, e aí então você resolve, com a graça de Deus, de buscar ajuda, de buscar oração, e muitas vezes você é impedido pelos próprios cristãos, e vão dizer a você: olha, mas não adianta. Mas, amados, diz a palavra de Deus que quando aqueles
quando Bartimeu foi intimado, foi forçado a ficar quieto, a se calar. A Bíblia diz que ele gritava mais alto ainda. E aí eu quero que você entenda isso. Meu amado, quem estava gritando ali não era apenas Bartimeu. O que estava sendo ali expresso através daquele grito desesperado de Bartimeu era também aquele grito desesperado que o próprio Davi, rei Davi, escreve no Salmo de número 42, quando ele diz: porque estás aflita, ó minha alma, e porque perturbas dentro de mim. Quando ele diz: um abismo chama outro abismo ao ruído das suas cataduplas. Quando ele diz: como a corça anseia pelas águas, minha alma tem sede de ti. Ou seja, Bartimeu, ele estava extravasando tudo que ele tinha por dentro. Tudo. Mas não estava simplesmente dizendo para chamar somente a atenção. Assim como este salmo que nós citamos, onde Davi fala da corça, quando Davi conversa com a sua alma, em vários momentos desse mesmo texto, conversando com a sua alma, Davi diz: espere em Deus, porque ainda o louvarei. Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ele é o meu socorro. Meu amado e minha amada, esta expressão tremenda. Ainda que a nossa alma esteja agitada, ainda que nós estejamos nos sentindo como aquela corça, tentando sair do buraco, e quando a corça colocava os pés sobre uma pedra, aquela pedra rolava e caía sobre a corça, mas ela não desistia, e ela estava mais e mais querendo sair e clamando pelas águas. Nós também, nesses momentos, precisamos entender que nós temos a quem recorrer. E precisamos conversar com a nossa alma, porque a nossa alma, para ela é muito mais fácil ficar angustiada do que crer na esperança, do que crer no milagre e do que entender que ainda eu louvarei. Ah, meu amado, nós entendemos que nesse momento de pandemia você pode dizer isso, você pode dizer isso, você pode dizer: eu ainda o louvarei. Como nós dissemos aqui no último estudo de domingo, que eu tenho colocado diante de Deus, falei: Senhor, se eu passar por esse momento de pandemia, eu quero te servir muito mais e melhor do que até agora eu fiz. Ou seja, eu ainda o louvarei. Mas uma outra coisa que me chama a atenção aqui é como que Bartimeu chamou Jesus. E isto muda toda a situação. Ele gritava e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, quando falaram para que ele ficasse quieto, ele diz: filho de Davi. Olha bem. Primeiro ele diz: Jesus, filho de Davi. Mas quando falaram: fica quieto, aí ele grita mais alto e diz, em alto e bom som. Com as letras, eu acredito que essas letras realmente, pausadamente dizendo: filho de Davi. Eu quero que você entenda isso. Filho de Davi. E eu quero dizer para você que aquele Bartimeu, ele não era cego. Ele era deficiente visual. Só que ele enxergava mais do que toda aquela multidão.
Ele enxergava mais do que os próprios discípulos de Jesus. Sabe por quê? Aqueles que estavam ali impedindo o cego de gritar, de falar, de chamar, não estavam entendendo o porquê Jesus estava passando por aquele caminho. Eles também não estavam entendendo porque Jesus teria que passar por aquele caminho, porque Jesus teria que entrar em Jerusalém, entendendo que antes de passar por ali, ele já havia passado por Samaria. Eles não estavam entendendo nada. Tanto é que quando Jesus passa por Samaria, e os samaritanos não quiseram receber Jesus, porque o seu semblante era como de quem ia para Jerusalém, Pedro e João falaram para Jesus: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para que consuma esta cidade? Jesus disse para ele: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não foi enviado para matar, mas o Filho do Homem foi enviado para salvar e para dar a sua vida. Meu amado, os discípulos, eles não estavam entendendo nada. Eles não estavam vendo nada. E, na verdade, quem estava vendo era Bartimeu. Era Bartimeu que estava vendo. Porque os outros não viam. E aí eu quero que você acompanhe, para nós entendermos isso naquilo que nós estamos nos propondo. Diz a palavra de Deus. Versículo de número 47, diz: e ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí diz ainda, que quando impediam que ele falasse, ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? O versículo 49 diz: parou Jesus e disse: chamai. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Meu amado, quando aquele cego dizia: Jesus, filho de Davi, ele não estava apenas falando o que ele não enxergava. Ele estava falando aquilo que ele via. E aí eu convido você para abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 11. Isaías, capítulo de número 11. Para nós entendermos o que é que aquele Bartimeu estava vendo, e nós vamos ler somente 3 versículos de Isaías 11, 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 11, 1 a 3. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. 3, anota isso. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos. Vou ler de novo. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ah, amados, quando Bartimeu gritou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele estava dizendo era o que ele estava vendo. E o que ele estava vendo? Ele estava vendo se cumprir esta profecia. Naquele caminho, naquele dia, no derradeiro dia, onde Jesus estava entrando
em Jerusalém como Davi entrou em Jerusalém quando foi coroado rei. E ele uniu os dois reinos. Era um reino só. Ele reinou em Jerusalém, ele reinou também em Judá. E diz a palavra de Deus que Davi, quando ele foi ungido rei, ele entrou para vencer e ele venceu todos os seus inimigos, inclusive os jebuseus. E como é que foi a história dos jebuseus? Eles tinham uma fortaleza e Davi disse: nós vamos tomar essa fortaleza. Sabe o que eles disseram? Vocês não vão tomar coisa nenhuma, porque nós vamos colocar para vigiar a fortaleza os cegos e os coxos. Olha bem, amado, o que eles fizeram. Que discriminação. Como que dizendo, cegos e coxos que estão à beira do caminho vão ser aqueles que vão guardar esta fortaleza para que Davi não entre. Meu amado, Jesus, muito pelo contrário, ele veio trazer a dignidade sobre aqueles que estão à beira do caminho. E ele venceu os jebuseus. E onde era a fortaleza dos jebuseus, se tornou o palácio do rei Davi. Você está entendendo? Ele vê a promessa. Ele consegue ver cumprido a promessa que Isaías já havia visto. E agora ele toma posse da promessa, porque ele entendia a promessa, ele via essa promessa, e ele se via nessa promessa. Meu amado, não basta apenas você ver a promessa, e os outros tomarem posse, e você não. Eu entendo que quando Deus nos chama, Ele nos chama não para vermos as maravilhas de Deus, mas Deus nos chama para sermos maravilhas em Deus. Amado e amada, a igreja de Jesus Cristo foi chamada para ser a maravilha em Deus. Mas nós precisamos ver como aquele cego de Jericó. Quantas vezes nós lemos a Bíblia e não vemos nada? Ah, mas aquele cego para os outros, mas para o Senhor ele não era cego, porque ele via o que os outros não viam. E cria no que os outros não criam. E aí Jesus parou. Meu amado, Jesus, ele não poderia caminhar, continuar o seu caminho, ele não poderia sair de Jericó e entrar em Jerusalém sem que ele cumprisse este texto da palavra de Deus de Isaías 11, e que diz no versículo 3, ele não julgará segundo as vistas dos seus olhos. Ah, meu amado, quanto preconceito, quanta gente que julga segundo a vista dos seus olhos. Quantos passaram por aquele caminho julgando segundo as vistas dos seus olhos? Ah, mas nesse dia, o derradeiro, estava ali aquele que não julgava segundo as vistas dos seus olhos. E não julgava também pelo ouvir dos seus ouvidos. O que a Bíblia está dizendo aqui, meu amado? Ele está dizendo que no momento em que Jesus Cristo vem,
Ele vem para mostrar e dar à igreja, e dar a você, e dar a nós, a oportunidade de ver o que ninguém ouve e ouvir o que ninguém ouve. Ver o que ninguém vê e ouvir o que ninguém ouve. Ou seja, o reino de Deus sendo estabelecido no momento de crise, no momento de paura, de medo. Jesus está dizendo, eu estou entrando. E quando Isaías fala sobre Jesus, ele diz, repousará sobre ele os 7 Espíritos de Deus, que está lá no Apocalipse. Ele tem os 7 Espíritos de Deus. Por isso que ele não julga segundo os seus olhos e nem segundo o ouvir dos seus ouvidos. E ele diz sobre Jesus, e está sobre Jesus, e Jesus que Bartimeu estava vendo. Pensa bem. Só Bartimeu viu que ali estava o filho de Jessé. Quem era o filho de Jessé? Davi. E das suas raízes o renovo. Amados, tem um renovo para você. E aí ele diz, para isso, quando vier o renovo de Jesus, a tua vida vai renovar. Ah, pastor, já estou cansado de coisas velhas. Eu também. Mas eu creio que a partir de agora o Senhor está dando um renovo para a igreja. Está dando um renovo para você. Ele está fazendo algo novo, porque está escrito aqui, das suas raízes o renovo, repousará sobre ele. Veja bem, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. E ele, sabe o que faz? Ele deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo os ouvidos dos seus ouvidos. Ah, não foi à toa que Jesus parou. Porque Jesus se identificou com a visão, vou repetir, Jesus se identificou com a visão de Bartimeu. Será que nesta noite o Senhor também se identifica com a tua visão? Ou você, será que se identifica com a visão da profecia? Porque se você não se identifica com esta visão, sinto muito, meu amigo, sinto muito, minha amiga, irmão e irmã, você é cego. E você é cega. Mas Bartimeu não era cego. Ele tinha uma deficiência, sim. Mas a deficiência dele era ocular. Mas não era na sua fé. E eu quero que você entenda, mesmo que Jesus não tivesse curado, a fé que ele tinha o faria estar nos céus com a sua visão perfeita, plena. Por quê? Porque a visão maior, plena e perfeita já estava restaurada, que era a visão dentro dele, da alma dele, do espírito dele. E aí, quando Jesus para, né? Jesus para onde? Para no meio do caminho. E quando Jesus para, a multidão também para. Sabe por quê, meu amado? Porque agora o interessante para Jesus não era as multidões. O interessante para Jesus era aquele que a multidão marginalizava. Era ele. Jesus fez parar a multidão. Olha que coisa linda, meu amado. Hoje Jesus também está querendo parar esta multidão. A multidão que fica falando besteira. Essa multidão que só traz
nem vou dizer pandemia, pandemônio, meu amado. Misericórdia. Mas Jesus faz parar a multidão. Por quê? Porque o foco de Jesus agora era mostrar para todos que o filho de Davi estava ali para abrir os olhos e para revelar-se aquele que cria. Entenda isso. Revelar-se aquele que cria. E da mesma forma, meu amado, Jesus está hoje, esta noite, passando. Só que se você não ver o invisível, você não vai poder ter de Deus, de Jesus, aquilo que Ele quer dar. Você já percebeu, está entendendo, que o Senhor está querendo parar, interferir na tua história, na tua vida, seja ela qual for. Ele vai parar esse momento de pandemia, mas ele vai parar também esse momento de hipocrisia. Ele vai parar este momento de pessoas que não creem. Vai haver um novo mover do Espírito, já está havendo um novo mover do Espírito. Eu tenho repetido todas as vezes, o que você vai ver de cura, o que você vai ver de restauração. Porque o Senhor está parando a multidão para dar atenção a um que era marginalizado, estava às margens do caminho. Meu amado, se alguém colocou você às margens do caminho, talvez a sua família, talvez os seus amigos, talvez as finanças te colocaram às margens do caminho, Jesus está parando tudo. Jesus está parando tudo. Você acha que Jesus parou tudo por quê? Por que Jesus parou tudo? Parou as grandes nações? Parou o Brasil? Ele parou tudo, sabe por quê? Por causa de você. Ah, meu amado, o amor de Cristo faz com que tudo pare, porque Ele quer dar atenção para você, para a tua alma. Ele quer trazer sobre você algo novo, porque você vê e você crê na palavra de Deus. E aí então Jesus chega para aquele cego e diz: o que é que você quer? Interessante, né? Sempre que Jesus cura alguém, ele pergunta: você crê? Ah, eu creio. Esse aqui ele não perguntou: você crê? Ele falou: não, o que você quer? Porque sabia que ele já cria. Ah, meu amado, se você também quiser hoje clamar ao Senhor, o Senhor está dizendo para você: o que é que você quer que eu faça com o teu casamento? O que é que você quer que eu faça com as tuas finanças? O que é que você quer que eu faça com essa enfermidade que você está com ela? O que é que você quer que eu faça? Jesus está perguntando para você. E Bartimeu, ele foi tremendo. Ele colocou realmente tudo o que ele queria em uma só palavra. Ele não fez voltas. Ele não fez uma oração quilométrica. Não. Quando Jesus pergunta, ele já responde e fala: Senhor, o que eu quero ver. Sabe o que Jesus Cristo disse? Bom, se você quer ver, então veja. E imediatamente ele passou a enxergar, porque ver ele já estava vendo. Antes de abrir os olhos, ele já via Jesus. Mas agora, quando ele abre os seus olhos, ele vê a realidade. Então, eu quero que você pare um pouquinho, e eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você responda com sinceridade. Não estou falando para você me responder se você já viu algum quadro pintado com a foto de Jesus. Não. Porque eu não creio que esses quadros pintados com a foto de Jesus são realmente
verídicas. Não, eu não acredito. Mas eu pergunto para você, algum dia você já viu Jesus? Aí você vai entender o hino que nós cantamos aqui hoje. Ó que cego andei, e perdido vaguei longe, longe do meu Salvador. Ele também diz, eu ouvia falar deste amor singular que do céu trouxe o verbo Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas também o autor deste hino diz, houve um dia em que vi, cego, vendo. Houve um dia em que vi meu pecado e senti sobre mim duro gládio da lei. Eu então pude crer, e em Jesus me esconder, e refúgio seguro nele achei. Você está entendendo? Hoje houve um dia em que vi o cego vendo. Esse é o teu dia, esse é o meu dia, esse é o dia da igreja. Para a multidão. Porque Jesus quer se dirigir a você. Você que nunca viu Jesus, mas pela fé. Olha bem, meu amado. Pela fé eu vejo Jesus. Pela fé eu entreguei a minha vida a Jesus. Houve um dia em que vi meu pecado e senti sobre mim duro gládio da lei. Eu então pude crer e em Jesus me esconder. E refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde eu vi meu Jesus, o castigo por mim suportar. Pela fé, logo ali, os meus olhos abri e refúgio seguro nele achei. Amém? Mas não terminou não, meu amado. Quando ele disse que queria realmente ver Jesus, falou, então veja, ele viu. Ele enxergou e viu verdadeiramente Jesus. Aí sabe o que aconteceu? No último versículo você vai entender. Diz que ele, vendo, seguia a Jesus. Meu amado, quando você começa a ver, quando a tua fé te faz ver Jesus, você segue Jesus. Você sai. E uma coisa tremenda é que quando Jesus o chama, ele lança de si a sua capa. E de um salto se coloca em pé. Ah, meu amado, quando o Senhor te chama para abrir os teus olhos e você crê nisso, você não precisa mais da capa suja e imunda do pecado para te abrigar. E aí, sabe por que você não precisa da capa? Porque você tem Jesus para caminhar com Ele. Para ir com Jesus. Não até Jerusalém, mas ir com Jesus além de Jerusalém, na ressurreição. E na Jerusalém celeste, onde um dia vamos estar eternamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Nós vamos cantar um cântico. Eu quero que você, enquanto nós cantamos esse cântico, que você se coloca diante de Deus. Jesus está passando aí na sua casa. Mas Ele não quer passar, não. E se você disser, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é agora, é esta noite, é hoje. Amém? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar
graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Não vou calar meus lábios. Você já imaginou se quando os discípulos chegaram para Bartimeu e disseram: fica quieto, não incomodes o mestre, se ele calasse os lábios dele? Ele não calou. E porque ele continuou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, Jesus não passou. E agora também, se você abrir os teus lábios e dizer: Jesus, filho de Davi, muda, 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 muda a minha vida. Ele quer fazer isso. Ele vai fazer isso. E Ele vai te usar. Como aconteceu com Bartimeu, ele enxergou e não quis mais ficar às margens do caminho. Não. Agora ele encontrou o caminho que era Jesus e queria caminhar. E queria caminhar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Este culto foi aberto com esta palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não fica nas margens do caminho. Entrega, porque o caminho é Jesus.
Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Veja, veja, Jesus, filho de Davi. Pela fé você vê, pela fé eu vejo, e pela fé eu tomo posse. Amém? Santo e eterno Deus, agora, Pai, que cada um abriu os seus lábios e clamou, Jesus, filho de Davi. E o Senhor está dizendo: o que queres que eu te faça? E cada um está dizendo a Deus o que vai no seu coração, o que vai na sua alma, Senhor. É esse Espírito. E agora, Senhor Deus, vem dando a tua bênção. Dá, Senhor, a tua bênção. Erguemos as nossas mãos na tua direção, porque cremos que o Senhor agora está tocando. E a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação, a unção e a alegria do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a igreja de Jesus Cristo. E conosco permaneça hoje e eternamente. Aleluia. Amém. 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 Obrigado pela tua atenção e que esta palavra verdadeiramente possa encontrar guarida no teu coração. E se você precisar realmente de conversar com o pastor, se você precisar de oração, pode ligar para nós, pode deixar o seu pedido de oração, que nós estamos aí orando, intercedendo. Algumas pessoas que já têm feito isso, nós temos orado, buscado. Mas creia, o Senhor está começando uma grande obra. E Ele há de completar. Deus abençoe, obrigado pela atenção. Fique na paz do Senhor.